Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 31 de março, quarta-feira santa. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me darei se eu vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começou a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, hoje no Evangelho nós temos mais uma vez a realidade da traição de Judas, mas um outro elemento que também nos ajuda a poder viver o Evangelho de hoje e refleti-lo, que é a preparação para a Páscoa. Então, Jesus preparou a Páscoa com os seus discípulos para poderem viver a Páscoa. Então, essa preparação para a Páscoa, meus irmãos e irmãs, pode nos ajudar hoje também a poder pensar. A Páscoa na minha vida não é apenas o ovo de chocolate, não é apenas o coelhinho. Não. A Páscoa não é só um feriado, calendário que depois vai ser esquecido na segunda-feira seguinte, pronto, já acabou a Páscoa. Não. Para nós cristãos, a Páscoa é o centro de toda a nossa vida cristã. E por isso ela deve ser preparada. Você na sua casa, você pode preparar a Páscoa. Como você pode preparar a Páscoa? Comece, por exemplo, a pensar a programação da sua paróquia para a Semana Santa. E você poder viver a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo, para você poder chegar ao Domingo de Páscoa. E o significado de tudo isso, como é que você pode viver tudo isso aí na sua família, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista humano. Então, é importante a preparação da Páscoa. E essa preparação, que é uma preparação espiritual. Se vocês perceberem, meus irmãos e irmãs, e conseguirem mergulhar nos textos que nós iremos sempre ter da Palavra de Deus, você vai ter, talvez, uma oportunidade que Deus vai lhe conceder de sentir profundamente aquilo que ele sentiu. Digo isso para vocês até por experiência própria. Quando você mergulha nesses textos e você imagina a cena, e imagina ali o contexto em que Jesus está naquele momento, você será capaz de poder sentir um pouco aquilo que Jesus sentiu. Nesse caso, por exemplo, Jesus preparou a Páscoa, se preocupou de preparar a Páscoa. Significa o quê? Ele era um judeu e, portanto, ele ia celebrar a Páscoa judaica com seus discípulos, antecipou a Páscoa e preparou essa Páscoa. Ele preparou esse momento. O que isso nos ensina? Irmão, minha irmã, como é que você vai à missa? Você vai à missa de qualquer jeito? Como é que você se prepara para rezar? Você reza de qualquer jeito? Como é que você comunga? Você recebe a comunhão de qualquer jeito? Na sua casa,
na transmissão da missa, no tempo de pandemia que nós estamos vivendo, você participa de uma transmissão da missa como se estivesse na igreja ou de qualquer jeito? Então, hoje o Evangelho, meu irmão e minha irmã, nos ajuda a poder pensar: eu me preparo para poder viver essas realidades religiosas da minha vida? Eu me preparo para poder celebrar a Páscoa como deve ser? Eu me preparo para poder participar da missa como deve ser? Eu me preparo para comungar como deve ser? Eu me preparo para me confessar como deve ser? Como eu vivo, portanto, a preparação de todos esses elementos que me ajudam a viver a minha fé cristã? E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.